capítulo 1, vamos ler do verso 13 ao verso de número 21. Eu vou estar lendo esse texto, os irmãos vão acompanhando. 1 Pedro 1, do verso 13 ao verso de número 21, diz assim a palavra do Senhor. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santo também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Amém? Feche seus olhos. Vamos ter mais uma palavra de oração. Pai querido, nós louvamos o teu nome, nós te agradecemos, nós te bendizemos. Ó Deus, nós te adoramos na beleza da tua santidade. Ó Deus, neste lugar, nesta noite, nós, em nome de Jesus Cristo, chegamos diante do Senhor com o único propósito de te adorar, de te glorificar. Ó Deus, de reconhecer a tua soberania, o teu poder, que tu és Deus soberano e eterno, Senhor. Para ouvir também a tua palavra viva e eficaz, palavra que é lâmpada para os nossos pés, que é luz para os nossos caminhos, palavra que refrigera a alma. Ó Deus, e diante dessa palavra nós estamos, por isso te pedimos que teu Espírito Santo nos ilumine, para que eu possa falar da tua parte, para que possamos entender esta palavra, para que possamos, ó Deus, praticá-la, Senhor, em todos os momentos, em qualquer situação. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, nós somos dependentes do Senhor. Reconhecemos que sem ti nada podemos fazer. Deus, em nome de Jesus, te oramos assim, te louvamos e te agradecemos. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, quando nós olhamos para essa carta do apóstolo Pedro, nós precisamos ver todo o contexto pelo qual ele também escreveu esta carta. É bom nós lembrarmos que Pedro ele é apóstolo de Jesus Cristo, ele vai dizer isso logo no primeiro verso, nas primeiras falas dele nessa carta. E ele é chamado, você vai olhar lá em Mateus capítulo 4, verso 18, quando Jesus está ali à beira-mar, e ele começa a chamar os seus discípulos, homens, ele inicia o seu ministério, e um desses homens é o apóstolo Pedro. Quando Pedro escreve esta carta, ele está dentro de uma perseguição, porque essa carta é escrita no ano de 60, provavelmente 63, depois de Cristo. É justamente nesse período que o imperador Nero está perseguindo a igreja, e é nesse período que também Pedro morre. Não só Pedro, como também o apóstolo Paulo, e muitos irmãos, até o ano 70, quando acontece a grande diáspora. Mas há aqui uma grande perseguição. A igreja aqui está perseguida, está sendo perseguida.
lutas e sofrimentos e aflições diante dessa igreja. Quando Pedro ele vai escrever essa carta, ele vai escrever para que justamente os irmãos dessa igreja eles permaneçam firmes diante dessas perseguições, que eles não desistam da fé, que eles não se tornem apóstatas, que eles continuem realmente de acordo pelo qual Cristo chamou, vivenciando o verdadeiro evangelho. Essa carta, ela fala de salvação. Essa carta, ela fala como os salvos devem também se comportarem diante de tão grande salvação. E isso você vai ver em várias áreas, quando nós olhamos dentro dessa salvação. Se você olhar no verso 1 dessa carta, volte um pouco. Pedro, ele começa o texto dizendo quem ele é. Ele é apóstolo, verdadeiramente chamado por Cristo. Então ele diz quem ele é, mas também ele diz para quem ele está escrevendo. Veja aí, ele escreve para os eleitos. Eleitos que são forasteiros. A ideia aqui de forasteiros são de pessoas que vivem em um local, mas não são daquele local. Eles vieram por alguma situação, estão ali, mas não são dali. Nesse sentido, existiam muitas pessoas, porque esse povo vivia ali na Ásia Menor, agora a atual Turquia. Ele vai dizer aí, dispersão no ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Esses irmãos estavam sendo perseguidos nesta área, e Pedro vai escrever, o apóstolo Pedro, aos eleitos de Deus nessa região, para que eles pudessem permanecerem firmes na fé, não abandonassem a fé, a salvação em Cristo Jesus. Aos forasteiros, eleitos forasteiros, pessoas que estavam ali. Mas, irmãos, eu chamo sua atenção também que esses forasteiros, da ideia daqueles que são salvos, que vivem nesse mundo, mas que não são desse mundo. Nesse sentido também a ideia de forasteiro. Quando a igreja vive neste mundo, ela precisa entender, nós precisamos entender que nós não somos desse mundo. Estamos aqui como de passagem. Porque muitas das vezes nós vivemos como se nunca fôssemos passar deste mundo. Me parece que a igreja e pessoas vivem juntando e vivendo tanto as coisas deste mundo que parece que nunca vai passar deste mundo, mas neste mundo nós somos forasteiros. Nós estamos numa terra, mas não somos dessa terra. Nós somos e iremos para um novo céu e uma nova terra. Veja, perceba que ele começa dizendo quem ele é, para quem ele escreve, aos eleitos de Deus. E a partir do verso 2, você vai perceber, do verso 2 ao verso do verso 3 ao verso de número 12, você vai ver que agora o apóstolo Pedro vai falar de uma salvação. Ele vai falar de uma regeneração. Dessa regeneração, da revelação do Evangelho, da graça em Cristo Jesus, daqueles que foram chamados, salvos, regenerados, convertidos por obra do Espírito Santo, através de Jesus Cristo ali na cruz do Calvário. Você vai ver isso do verso 3 ao verso de número 12. Aqueles que realmente foram salvos, se você perceber, ele vai falar que esses eleitos foram eleitos de Deus, mas o Espírito Santo regenerou, pelo qual Cristo morreu ali na cruz do Calvário. Você vai entender essa ação da Trindade Santa, aqui agindo em favor do seu povo, em favor da sua igreja. O povo que foi eleito, regenerado por obra do Espírito Santo, através de Cristo Jesus, pela justificação de Cristo Jesus ali na cruz do Calvário. Essa salvação. E a partir daí, do texto que nós lemos, se você continuar com a sua Bíblia aberta, o apóstolo Pedro ele vai dizer, por isso, por tão grande salvação, por tão grande obra que Cristo fez, Deus elegendo
Cristo morrendo na cruz, o sangue sendo derramado e o Espírito Santo regenerando. Por isso, e agora ele vai nos trazer elementos ou características de um salvo. E é justamente isso que eu quero falar para você nesta noite que está aqui neste lugar, sobre o tema característica da salvação, ou característica da verdadeira salvação. Veja comigo o verso 13. A primeira característica é que o salvo em Cristo deve mudar a sua roupagem. Veja o que é que o texto diz. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrio e esperar inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Essa ideia aí, essa palavra cingindo, da ideia de cingir-se, a ideia de, e aqui existe de fato uma metáfora, mas de alguém que sai em viagem e ela vai colocando uma veste, caminhando para se adaptar com o tempo ou com o lugar que ela vai estar, mas ela vai se vestindo e vai apertando o cinto para que ela fique realmente de acordo com aquilo que ela está fazendo. A ideia aqui, irmãos, de cingindo, é a ideia de que o cristão, ele deve, de fato, após receber a salvação, essa graça, esse favor imerecido por obra do Espírito Santo, ele vai agora colocando uma nova roupagem. Ele vai se vestindo, e o texto vai dizer, cingindo, vestindo-se o vosso entendimento. E a ideia de entendimento aqui, a ideia de dianoia, que dá a ideia de mente, de habilidades, do intelectual. A ideia de pensamentos. A ideia, de fato, de afeto, daquilo que se sente. O que o apóstolo Pedro está dizendo aqui dentro dessas características, dessa primeira característica do cristão, é que o cristão ele deve mudar suas vestes, mudar o seu pensamento. E veja que ele diz, mudando o vosso entendimento, cingindo o vosso entendimento, esperar inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Irmãos, como salvos que somos, regenerados, eleitos, sem merecer, nós precisamos cingir o vosso entendimento, cingir os nossos entendimentos. Nós precisamos mudar, ter uma nova roupagem em Cristo Jesus. Sabe, muitas das vezes, o nosso pensamento, o nosso entendimento, aquilo que pensamos, a forma que agimos, não está condizente com aquilo que a graça de Deus nos mostra, com aquilo que a salvação nos direciona. Daí a preocupação hoje de muitas igrejas ou de muitos irmãos que se denominam salvos em Cristo Jesus, o Cristo que morreu na cruz em nosso favor, andando de qualquer forma, de todo jeito, pensando de todas as formas, não tendo de fato atitudes, pensamentos de acordo com o Evangelho da graça. É preciso de fato mudar a roupagem. É preciso de fato mudar o entendimento. É preciso que as pessoas de fora vejam uma igreja de fato santa, regenerada, salva, transformada pelo poder do Evangelho. Isso cabe a mim e a você diante das nossas atitudes. Cingindo o vosso entendimento, ele diz, sede sóbrios. E a ideia aqui de sóbrios é a ideia de estar calmo, sereno de espírito, cingindo, vestindo uma roupagem nova. Dentro desse entendimento, vocês devem ser serenos de espírito. E aí ele diz, esperar inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Cristo Jesus. A segunda característica
da salvação. Primeira, o salvo em Cristo deve mudar a sua roupagem. Segunda característica, o salvo em Cristo deve viver uma vida de obediência. Quando nós falamos em obediência, é muito difícil obedecer a palavra de Deus. E é muito lamentável quando nós sabemos que temos que olhar para as Escrituras Sagradas como um todo. E olhar para a palavra de Deus, que é a verdade de Deus. E quando nós olhamos essa palavra, e essa palavra fala conosco, e coloca limite na nossa vida, ou ao mesmo tempo diz que nós devemos avançar em alguma área, que nós devemos ir em algum lugar, mas devemos não estar em algum lugar, que devemos fazer tal coisa e não fazer tal coisa. Nós sabemos disso. E decidimos desobedecer essa palavra. Muitas pessoas conhecem agora o Evangelho da Graça. Muitas pessoas conhecem a palavra de Deus. Veja, outrora nós éramos filhos da ira. A palavra de Deus diz que nós éramos inimigos de Deus. Filhos da desobediência. Mas, irmãos, perceba, entenda que agora nós somos salvos. Temos o entendimento das Escrituras Sagradas. É o homem natural que não consegue discernir as coisas espirituais, mas a igreja salva, e Pedro está falando para os eleitos de Deus, salvos em Jesus Cristo, por obra do Espírito Santo. E ele está dizendo para essa igreja, para esses irmãos, que eles precisam mudar a roupagem, mas que eles precisam, de fato, viver uma vida de obediência. Veja comigo o verso 14, que é que o texto diz. Como filhos da obediência. Veja, cingindo o vosso entendimento, aí ele faz, como filhos da obediência. Como filhos de Deus. Como filhos da graça. Como filhos do Evangelho. Como aqueles regenerados em Cristo Jesus, como pessoas que são salvas. Ele chama a atenção para que esses irmãos, filhos da obediência, filhos de Deus, regenerados, nascidos de Deus, ele diz, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Irmãos, nós precisamos obedecer às Escrituras Sagradas, e nesse contexto aqui, Pedro chama a atenção para que esses irmãos não se amoldem. Ou seja, não tomem forma. É interessante, porque quando ele traz aqui a ideia, não vos amoldeis, a ideia aqui é não se conformem. Veja, a ideia de amoldez é não se conformar ao padrão do outro. Não moldar-se de acordo com pessoas. Precisamos obedecer a palavra de Deus e, diante dessa obediência, não tomar forma de pessoas ou do mundo. Veja, quando o apóstolo Paulo escreve a sua carta aos Romanos, do capítulo 1 ao capítulo 11, ele traz a sua teologia, a partir do capítulo 12, ele traz a prática dessa teologia. Você vai perceber, logo no capítulo 12, verso 1 e verso 2, ele chama a atenção para esse texto. Ou aparece a mesma palavra, não amoldeis. Ele começa dizendo, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, está lá no verso 1, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. No verso 2 ele diz, e não vos conformeis com este século. A ideia de século é mundo, não vos conformeis, não tomem forma do século, não tomem forma deste mundo. Sabe, a igreja, pessoas que se denominam cristãos, e quando nós olhamos e falamos que somos cristãos, que somos salvos, eleitos de Deus, que louvamos, que cantamos, nós estamos pensando em Cristo Jesus que morreu por nós, que deu sua vida, derramou seu sangue em nosso favor.
E muitas das vezes a igreja quer tomar forma do mundo, quer se amoldar com o sistema do mundo. Pessoas que se denominam, como eu já falei, cristão, mas vivem no mundo, praticando coisas do mundo. E ele diz, como filhos da obediência, não vos amoldeis. Ele diz, amoldeis as paixões. A ideia de paixão aqui é a ideia de desejo. Desejo proibido. A ideia de paixão aqui, irmãos, é a ideia de luxúria. Pedro está chamando a atenção aqui da igreja, dos irmãos, que eles continuem firmes na fé, porque eles foram salvos. E se eles são salvos, uma das características é justamente essa obediência. A obediência para que não amoldeis as paixões do mundo. Ou seja, desejos proibidos. Ele estava preocupado dentro do contexto daqueles irmãos, para que eles não tomassem forma do mundo. Eu vou repetir. Quantas vezes nós estamos seguindo o padrão do mundo? Irmãos, nós somos lavados pelo sangue do Cordeiro. Nós devemos ter uma nova roupagem de entendimento, é o que ele vem dizendo aqui. Nós não podemos pensar, agir, praticar aquilo que o mundo pratica. Nós não podemos seguir exemplos mundanos. Quantas das vezes nós olhamos para as pessoas que não têm compromisso com Deus e analisamos e queremos ter o padrão dessas pessoas? Quantas das vezes nós queremos caminhar com pessoas e começamos a nos amoldar com essas pessoas? Tinha um jovem na igreja, a primeira igreja que eu pastoreei. Na verdade, não era igreja ainda, era uma congregação. E era uma pessoa abençoada na igreja. Uma pessoa que servia ao Senhor, mesmo sendo jovem. Mesmo sendo jovem. Uma pessoa que nós olhávamos e tinha toda a convicção de que aquela pessoa, aquele jovem, ele ia seguir no Evangelho, inclusive com o chamado de Deus. E essa pessoa começou a andar com outro jovem. Começou a trazer alguns pensamentos. E eu comecei a falar com ela e comecei a perceber não só a forma que ela estava falando, mas aquilo que ela estava fazendo agora dentro da igreja e fora da igreja. Não demorou muito para começar a faltar os cultos. E não demorou muito para sair da igreja. E não demorou muito para apostatar da fé. E não demorou muito para estar no mundo. E não querer mais nada com Cristo. As pessoas vão se amoldando. E nós devemos ter muito cuidado. Veja, perceba que ao invés de se amoldar, o texto diz que nós devemos ser santos. Pelo contrário, paixões tinhas anteriormente na vossa ignorância. Verso ainda do número 14. Não os amoldeis as paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. A preocupação de Pedro aqui é que eles não começassem a tomar forma ou pensamentos que antes eles tinham, quando eram ímpios. Quando não tinha Cristo. Quando vivia de acordo com o príncipe deste mundo, como diz lá em Efésios, capítulo 2. Irmãos, se nós não tivermos cuidado, começamos a agir, a falar e a pensar sem perceber, de acordo com aquilo que éramos antes.
Sabe qual é o grande problema hoje de muitas pessoas dentro da igreja? Nós entramos na igreja, como diz lá em Efésios, ou a carta à igreja de Éfeso, e temos um fervor, um vigor espiritual, e conhecemos a palavra, mas vamos abandonando o primeiro amor, e um dos maiores problemas que abandona o primeiro amor é achar que pecado não é mais pecado. Nós antes olhávamos para certas situações e achávamos que era pecado. Mas agora não é mais pecado. E nós vamos agora administrando aquele pecado, achando que não é mais pecado. Temos que ter muito cuidado. Veja, perceba o que o texto diz: como filho da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente, na vossa ignorância, quando não tinha Cristo. Temos que ter muito cuidado para nos amoldar essas paixões que antes, sem Cristo. Ao invés disso, o verso de número 15, ele vai continuar: nós devemos ser santos. E é uma terceira característica que eu chamo a atenção para isso. A primeira característica, nós devemos mudar a nossa roupagem. A segunda característica, viver uma vida de obediência. A terceira característica, devemos em Cristo buscar uma vida de santidade. A igreja é santa. A igreja foi comprada por sangue. Deus nos chamou para uma vida de santidade. E nós devemos ter isso em mente. Veja no verso 15 o que é que o texto diz. Pelo contrário, ou seja, ao invés de viver paixões, ou se amoldar às paixões que anteriormente nós tínhamos no tempo da nossa ignorância, ao invés de se amoldar a isso, ele vai dizer, pelo contrário, ao invés disso, ele diz: segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Ou seja, ao invés de se amoldar às paixões, nós devemos buscar a santidade. Nos tornar santo. É interessante que o texto diz aqui, tornai-vos, no sentido que é você que deve se tornar. É nós que devemos buscar a santidade de vida. É você que deve ser santo e buscar a santificação. Quando nós falamos e olhamos para a doutrina da santificação, nós encontramos na teologia 3 tipos de santificação. Nós temos a santificação que nós chamamos de santificação posicional. Essa santificação ela é monergista, ou seja, é dada por Deus no ato da conversão. O homem está morto em seus delitos e pecados, o Espírito Santo regenera, ressuscita esse homem e agora ele é santo. Deus santifica esse homem. Ele agora pode dizer: eu sou santo, separado por Deus. Mas existe também um segundo tipo de santificação, que é a santificação final, que nós só teríamos na glória, corpos transformados, essa santificação perfeita. Chegarmos na glória sem pecado, corpo transformados, aí sim teremos o último estágio da santificação, conhecido como a santificação final. Mas entre ser santo por Deus, no ato da convenção, e chegarmos na glória, nós temos no meio um tipo de santificação que é conhecida como experimental ou progressiva. Esse tipo de santificação cabe a você buscar. E é justamente esse tipo de santificação que Pedro está falando aqui. Ele diz: pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou. Ele diz: tornai-vos. Vocês devem se tornar santo. Tornai-vos santos também, vós mesmos, em todo o vosso procedimento. Hebreus, capítulo 12, verso 14, o texto vai dizer: segui a paz com todos e a santificação. Sem a santificação ninguém verá o Senhor. Ou seja, nós devemos buscar a santificação. Nós devemos correr atrás da santificação. Precisamos andar atrás, perseverar atrás dessa santificação. Lembre e perceba que o texto vai dizer: segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos também santo
em todo o vosso procedimento. Irmãos, nós precisamos buscar a santificação em toda a área da nossa vida. Em todo o nosso pensamento. Em todas as nossas ações. No nosso andar, o nosso levantar. Nós precisamos buscar a santificação. Santificação, a melhor definição, os teólogos, tanto Bavinck como a Frank Ferreira, toda a teologia, se você pegar a ideia de santificação, o capítulo 13 da nossa confissão de fé, vai dizer que é a morte para o pecado e a aproximação para Deus. É você, cada vez que você se santifica, você se aproxima de Deus e você se afasta do pecado. Toda vez que eu me santifico, eu estou sendo mais crente e longe daquilo que não agrada a Deus. Eu preciso me tornar santo e o texto diz em todo o procedimento. Todas as minhas ações. Então, irmãos, eu preciso me santificar e ser mais santo no meu casamento. O marido tem que ser mais santo no casamento. A esposa tem que ser mais santa no casamento. O filho tem que ser mais santo diante dos pais. Os pais têm que buscar uma santificação diante dos filhos. É dentro do procedimento. No trabalho, nós precisamos ser mais santos, ser mais parecidos com Deus. Nos afastando do pecado. Quantas das vezes nós estamos no trabalho e as pessoas olham e vê o mau procedimento, pensamentos e ações. Olha para o cristão que está trabalhando e diz, mas ele é crente? Porque estão amoldados às paixões que outrora, como se ainda fossem ímpios. Irmãos, ao invés disso, você deve buscar no ambiente de trabalho uma vida de santidade no seu falar, no seu agir, no seu pensar, no seu procedimento. Para que as pessoas olhem e vejam que você, de fato, é uma pessoa santificada. Na faculdade, quantos jovens chegam na faculdade, quantas pessoas estão em universidades, e começa a se amoldar naquele contexto, começa a se deixar levar, dando mau testemunho da palavra, ao invés de buscar uma vida de santidade, se tornar santo. Nós devemos ser mais santos em todos os nossos procedimentos, naquilo que eu falo. Quantas pessoas que se denominam cristão, salvo pela graça, mas quando começa a falar, falando palavrão, falando coisas que não agradam ao Senhor, falando piadas que não agradam ao Senhor, sendo condizente com aquilo que o mundo está oferecendo. E as pessoas olham e dizem, mas essa pessoa é crente. Ela serve de fato a um Deus. Nós precisamos ser santos. O texto diz, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. E a ideia aqui de procedimento é modo de vida. Procedimento aqui é conduta, é comportamento, é postura. Nós devemos nos tornar santos em nossa postura, em nosso procedimento, em nossas ações. Irmãos, isso também tem a ver com as vestes que nós vestimos. A igreja presbiteriana do Brasil, muitas das vezes, é acusada injustamente, porque até dizem que é uma igreja liberal, porque as pessoas se vestem do jeito que quer, da forma que quer. Não é ensinado isso. As mulheres e os homens devem se vestir com pudor, com decência. Isso é santidade também de vida. Isso não quer dizer que uma pessoa que está vestida completa de cima a baixo, isso não quer dizer que essa pessoa vive uma vida de santidade, que às vezes o que ela fala, o que ela faz, muitas das vezes não está agradando ao Senhor. Mas é claro que Deus leva em consideração como nós estamos nos vestindo, como estamos nos comportando. Tem pessoas que vai comprar uma roupa e diz, essa roupa aqui não é boa para ir para a igreja, não. Então, compra uma roupa para ir para a igreja. Como se tivesse essa dicotomia, como se a vida dela na igreja fosse uma e lá fora fosse outra. Não, na igreja eu tenho essa roupa porque eu vou para a igreja, para a casa do Senhor. Mas lá fora eu me visto de qualquer forma.
Não é assim, irmãos. É em todo o procedimento, é conduta, é comportamento. Sabe, irmão, santidade é modo de vida. É você levantar e viver uma vida de santidade. É você dormir e ter uma vida de santidade. É você ir trabalhar, estar no ônibus, estar no carro, estar na rua, estar em qualquer contexto. E você ser santo, se tornando santo. É isso que o texto aqui está falando. E aí no verso 16, ele chama a atenção para o Antigo Testamento, Levítico capítulo 19, verso 2, porque ele diz, porque está escrito. Levítico 19, 2, o texto diz, fala a toda a congregação dos filhos de Israel e diz-lhes, santos sereis, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. Porque está escrito, o Senhor é santo. E ele chama a sua igreja para uma santidade de vida, para ser diferente nesse mundo. Um dos atributos comunicáveis de Deus é a santidade. Ele é santo, perfeito, está sentado no mais alto e sublime trono. A visão do profeta Isaías, no capítulo 6 de Isaías, mas ele chama o seu povo, mesmo imperfeito, para uma santidade. E eu e você devem buscar essa santidade. Como eu busco essa santidade? Eu busco essa santidade de vida, abandonando o pecado. Eu busco uma santidade de vida, eu me torno santo quando eu leio as Escrituras Sagradas. Eu me torno santo quando eu participo dos sacramentos. Eu me torno santo quando eu venho à casa do Senhor, quando eu louvo ao Senhor. Eu me torno santo quando eu não sento, eu não me assento, eu não paro no caminho dos pecadores, como diz o salmista no Salmo 1, do verso 1. Bem-aventurado aquele que não anda no caminho dos ímpios, não se assenta na roda dos escarnecedores. Quando nós fazemos isso, nós buscamos uma vida de santidade. Quando nós lutamos contra o pecado, contra aquilo que está nos arrastando para longe de Deus. E quando eu luto para que eu possa me aproximar de Deus, quando eu digo não ao mundo e quando eu digo sim para Deus, eu estou buscando uma vida de santidade. Olha, irmãos, nós precisamos sim buscar uma vida de santificação. Primeira característica, nós devemos mudar a nossa roupagem. Segunda característica do salvo, nós precisamos viver uma vida de obediência. Terceira característica, nós devemos sim buscar uma vida de santidade. E a quarta e última característica, nós devemos nos comportar com temor ao Senhor. Vivemos como se não servimos a Deus. Deus tudo vê. Deus está em todos os lugares. Deus sabe de tudo. Sabe, nós devemos nos comportar com muito temor ao Senhor, e temor não é medo. Temor é reconhecer que esse Deus, Ele é Deus soberano e eterno, que é um Deus que vê, que é onisciente, onipresente, onipotente, que é imanente, transcendente, criador do céu e da terra, dono da minha e da sua vida, que conhece as estrelas, cada uma pelo nome. Sabe, nós nos comportamos muitas das vezes como se Deus não estivesse vendo. Chegamos muitas das vezes na igreja e olhamos o celular, estamos buscando a olhar zap na hora do culto, no culto ao Senhor, como se Deus não estivesse ali. A igreja está perdendo esse temor ao Senhor. Veja o que o texto diz, no verso de número 17. Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, ele diz, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Portai-vos com temor. Veja, Pedro está dizendo que o crente deve se comportar de acordo com o conhecimento de Deus, com temor a Deus. É interessante que ele diz, olha, se nós invocamos aquele que como Pai, invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um. Irmãos, Deus não faz acepção de pessoas. Ele vai julgar a sua igreja segundo as suas obras, segundo as minhas obras. Não adianta ter dinheiro, não adianta ter capacidade, não adianta louvar bem, falar bem, pregar bem, não adianta ajudar na igreja.
Tem pessoas ainda que acham que se der muito dinheiro dentro da igreja, se ajudar muito a igreja, Deus vai, de alguma forma, livrá-lo. Isso para aqueles que pensam que ainda a salvação ou agir de Deus é pelas nossas obras, e não é pelas nossas obras, porque tudo foi pago em Cristo. É isso que ele está dizendo aqui. Devemos agir com temor ao Senhor. Veja, ora, se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um. Aí ele vai dizer, olha, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Portai-vos com temor o tempo que vocês estão aqui. Reconheça que esse Deus é Deus e com toda a reverência que Ele merece, com toda a adoração que Ele merece, com sinceridade. Veja que ele diz no verso 18, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fosseis resgatados do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram. Irmãos, não foi com ouro, não foi com prata, não foi com dinheiro que foi comprada a nossa salvação. Ninguém pode comprar. As pessoas estão achando ainda, ou muitas pessoas acham que por muito fazer, pela sua capacidade, Deus irá livrá-lo. E essas pessoas agem dessa forma e sem nenhum temor a Deus. Mas uma das características do salvo é agir com muito temor ao Senhor, sabendo que nós somos salvos pela graça. Não foi por ouro, nem por prata, nem por mérito meu, nem seu, nem de ninguém aqui na face da terra, por méritos de Cristo. Ele não faz acepção. Ele vai julgar independente do que você tem e pelo que você faz. Não tenha dúvida disso. A salvação não foi comprada. Ela foi dada através do sangue de Cristo. Ela foi paga por Cristo, mas não por ouro e nem por prata. Eu vou repetir. Existem ainda igrejas que ainda acham que se você der, você vai alcançar mérito diante do Senhor. E não vai. Mas existem muitas pessoas que estão andando dentro da igreja e pensam que se fazer algo, estão fazendo algo para alcançar algum benefício diante do Senhor. Mas não vão, porque Ele vai julgar independente do quem está fazendo. Ele vai julgar segundo as nossas obras. Por isso que nós devemos ter muito e muito temor ao nosso Deus e diante desse Deus. Meus irmãos, quando nós olhamos para esse texto, nós vamos perceber, desde o versículo 1, que a salvação ela é monergista, que foi uma obra da Trindade Santa. O Pai nos escolhendo, o Filho morrendo, nos justificando, e o Espírito Santo nos regenerando. E que a igreja ela foi comprada, e nós somos salvos, não por prata nem por ouro, mas pelo sangue de Jesus Cristo ali na cruz do Calvário. E diante dessa tão grande salvação, diante desse tão grande milagre no nosso meio, no meio da igreja, nós precisamos entender que se nós somos salvos, nós temos características, ou devemos buscar as características. Deve aparecer em mim e você as características dos salvos. Então, mude a sua roupagem. Mude a sua roupagem. Mude o seu procedimento. Mude o seu entendimento diante do Senhor. Viva uma vida de obediência, buscando obedecer às Escrituras Sagradas. Busque uma vida de santidade, seja santo. Se aproxime de Deus, abandone o pecado. Quantas pessoas vivem na prática do pecado achando que isso é normal, quando, na verdade, Deus já nos chamou para uma vida de santidade e o sangue de Cristo realmente nos regenerou. Você deve abandonar o pecado, buscar uma vida de santidade, se parecendo mais com o Senhor. Comporte-se com temor diante do Senhor, sabendo que Ele vai lhe julgar, vai me julgar e vai julgar a sua igreja segundo as nossas ações, porque Ele não faz acepção de pessoas. Ele julgará todos nós
independente de quem seja e de quem é. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe.